Então, para vocês começarem a fazer o estudo das funções, principalmente as funções mais complexas que vocês têm, começando aqui pela função do segundo grau, o que eu aconselho fazer é trabalhar com GeoGebra, né? Então você vai lá no Google, você não precisa fazer download, você vai lá no Google e aí você consegue, digitando na barra de pesquisa do Google, você vai buscar lá o que? Você vai buscar o GeoGebra. Então do GeoGebra, vai aparecer esse primeiro item aqui, o primeiro link. Você pode ou fazer ali uma conta, né, usando a própria conta do Google, ou vir aqui direto e iniciar a calculadora. Então quando você inicia a calculadora, ele vai abrir toda a calculadora gráfica aqui com todas as funções, inclusive o que você pode trabalhar aqui dentro. Então, para a gente escrever aqui uma função, o que você precisa fazer? Ó? Pode ver que ele está no módulo álgebra. Aqui ele já abriu uma barra para a gente poder digitar. Então você digita assim, ó, y igual a vezes x circunflexo 2. Ele vai fazer o quadrado. Ou você pode vir aqui a vezes x altigrau, a tecla altigrau e, que ele vai pôr um sinalzinho ali de como se fosse o grau. Mas o melhor caminho é fazer o quê? É a vezes x circunflexo 2, barra de espaço não, a setinha para a direita para ele poder descer, mais b vezes x mais c. Dá um enter, ele vai aceitar e vai criar a função para nós com os botões de controle. Então aqui você pode movimentar a sua tela para poder enxergar o que você vai fazer. Então quando ele começa aqui, ó, ele começa com A igual a 1, B igual a 1, C igual a 1. Então você consegue controlar por aqui. Lembrando que o A, para ser função do segundo grau, ele não pode ser 0, né? Porque quando você colocá-lo aqui como 0, ó, ele vai chegar nessa condição aqui, ó, 0. Ele vai fazer o quê? Ele vai criar uma função do primeiro grau. Então ele transforma a função do segundo grau em função do primeiro grau. Então vamos entender aqui, ó. Parte negativa, concavidade da parábola para baixo, quando eu estou mexendo com A. Observa que ele intercepta o eixo Y no ponto correspondente ao C, ó. Tá? Aqui eu vou colocar um valor onde eu só vou mexer com a parte negativa. Então eu vou colocar ali menos 1. Tá? Vou começar a mexer agora com o valor de B. Pode ver que o B igual a 1 tem um intercepto aqui no eixo Y de 1. E eu vou deslocar esse cara para fazer o quê? Fazer ele ficar igual a 0. Observa que ele passa a ser o quê quando eu coloco igual a 0? Ele passa a ser o vértice da função. Né? Quando o valor de B é 0, ele é o vértice da função. Então aqui ele não é nem crescente nem decrescente, porque ele é o vértice da função. Se você trazer ele para o lado esquerdo, ó, ele passa a ser o quê? Ele passa a ser uma função decrescente. Quer dizer, o B negativo, nós temos ali um intervalo onde a função é decrescente. Quando o B se torna positivo, a gente tem um intervalo onde a função é crescente. Crescente até onde? Até um ponto de máximo. Decrescente até onde? Decrescente do ponto de máximo até o intercepto com o eixo Y. Então aqui a gente deixando o valor aqui igual a 1, né? A gente vai conseguir observar que, ou melhor, com valor igual a 0, né? A gente vai conseguir observar que ele é o ponto de máximo da função. Você pode vir aqui também e digitar, né? Ao invés de você correr com a barra de rolagem, com o botão de rolagem ali, ó, você pode vir e digitar o valor que você quer aqui também. Voltando, quando eu mudo aqui com a parte positiva, a função passa a ser crescente, né? E nesse caso aqui, ó, observa que ela está interceptando só o eixo Y. Esse é aquele caso que eu tinha falado, que ela não intercepta o eixo X, né? Então, para poder fazer o intercepto do eixo X, a gente vai deslocando esse cara aqui e a gente vai observando que ele vai interceptar o eixo X. O caso das duas raízes reais que eu tinha falado, né? Aqui eu tenho duas raízes reais. Então, aqui nesse caso, é o caso do delta, o discriminante positivo, né? Delta maior que 0. Quando ele chegar aqui
nessa condição onde o C é 0, pode ver que ele tem uma raiz apenas, né? Uma raiz dupla que a gente chama, uma raiz real. E quando a gente deslocar ele mais acima, pode ver que ele não intercepta o eixo X, então ele não tem raiz real, ele só vai ter raízes complexas. Para deslocar esse cara, basta que a gente pega a mexa aqui, ó, com o valor do B. Então, deslocando o B, a gente vai observar que as raízes podem ser as duas positivas, as duas localizadas ao lado direito do gráfico, né? Ou ter as duas raízes negativas, que estão localizadas do lado esquerdo do gráfico. Então, esse cara vai ter uma função específica com relação à posição das raízes. Esse cara vai ter uma função específica com relação ao intercepto do eixo Y. E esse cara aqui ele vai ter a função com relação à parte da concavidade. Então, a melhor coisa para vocês poderem começar a estudar a função do segundo grau é trabalhar em cima do GeoGebra e conhecer isso daí. Então, você pode também aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui, tá, menos 5, né, o valor de A. Vou colocar aqui o play. Ele vai fazendo a modificação e você vai conseguindo enxergar qual é o movimento que ele tem em relação à mudança nas suas raízes, variando de menos 5 até 5 com o valor de A. Para ele aqui, você pode fazer a avaliação agora em B. Então, a avaliação em B, ele vai fazer o intercepto, né, com relação ao eixo Y, determinar o ponto de máximo ou mínimo, que está preso sempre ali naquela mudança, né, na parábola. Você vai observar sempre pelo B, exatamente aquela condição que eu disse, né? Se ela é crescente ou decrescente dentro daquele intervalo, que é compreendido entre o máximo ou o mínimo para a função. E aqui também você pode fazer o deslocamento em conjunto, ó, de dois pontos, né? De dois coeficientes. Também pode fazer o deslocamento conjunto ali, dos três coeficientes. Se você modificar aqui, você também consegue observar essa mudança. Eu não dei nenhum zoom aqui, mas você pode trabalhar aqui com a parte do zoom, deixando a função maior ou menor para você poder enxergar melhor o comportamento da função. Então aqui você observa as condições de duas raízes reais negativas, condições de duas raízes reais positivas, condição das raízes serem reais, condição das raízes serem complexas. Então tudo isso você consegue observar só fazendo a manipulação desse cara aqui. Então, observa que aqui eu vou fazer a abertura dele, ó, pelo A, né? Quanto maior eu tiver o valor do A, mais aberta é a parábola, né? Pode ver que conforme eu vou abrindo aqui, o próximo disso daqui, ó, chegando próximo do zero, ele vai ter uma abertura maior ou menor, tá? Quando ele vai chegando aqui próximo ali do zero, vamos colocar ali o valor do zero, a gente vai perceber que ela é a função do primeiro grau. Se a gente abre um pouquinho para a esquerda, ela vai ter um determinado comportamento, ó, com menos 0,3. E a gente chegando próximo do zero é onde ela vai ter o quê? Ela vai ter a maior abertura. Ali, por exemplo, menos 0,1. Menos 0,1 seria 1/10 o valor do A, né? O valor do B, ele vai mostrar ali a região de crescimento e decrescimento. Estou sendo prolixo nisso daqui para vocês poderem observar exatamente como que a gente pode trabalhar com esse cara. E ali o corte, né, o intercepto com relação ao eixo X. E também com relação ao eixo Y. Ele faz o deslocamento em relação a Y, faz o deslocamento em relação a X e modifica aqui as condições da concavidade da parábola. Com isso aqui, vocês fazendo toda essa manipulação e essa simulação do GeoGebra, vocês podem já construir também um mapa mental para facilitar na hora de estudar. Então, na sequência dos vídeos, eu vou fazer a construção do mapa mental, vou fazer um resumo para poder fazer essa construção do mapa mental e também vou trabalhar com a resolução dos exercícios para vocês poderem saber como fazer isso daí e levar para poder executar o programa dentro do Python. Fica por aqui esse vídeo. Até o próximo.